Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje conheceremos a história de Débora, a única juíza mulher mencionada na Bíblia. Ela é sem dúvida uma personagem importante, tanto que no livro de Juízes, que conta a história de vários personagens diferentes, ela mereceu destaque, tendo 2 capítulos inteiros dedicados a ela. Mas não podemos falar da sua história sem mencionar outra mulher que foi crucial para o desfecho dessa batalha, Jael. Vamos falar um pouco sobre elas no vídeo de hoje. Capítulo 4, Débora. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon, e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. A primeira coisa que eu destaco é que Deus só entrega os israelitas nas mãos dos inimigos quando eles fazem aquilo que o Senhor reprova. Então, se você não consegue se livrar dos seus inimigos, das suas lutas, investigue a sua própria conduta e os comportamentos que anda tendo. Talvez exista algo que não esteja de acordo com princípios. E novamente, o povo só clama a Deus depois de passar um longo período de provações. Aqui foram 20 anos sob o jugo pesado de Jabim, rei de Canaã. Creio que guerras que enfrentamos por longos períodos poderiam ser encurtadas, se tão somente nos voltássemos a Deus mais rapidamente, em oração e arrependimento. O interessante é que nessa época havia uma mulher juíza, o que não era comum. Tanto que ela é a única juíza mencionada na Bíblia. Ela era uma profetisa, ou seja, trazia o conhecimento do povo às palavras de Deus. Era uma mulher sábia e respeitada, e o povo vinha até ela para decidir suas questões. Nesse contexto, ela recebe uma revelação, na qual Deus convoca Baraque para se levantar à frente de 10.000 homens para ir ao Monte Tabor. E chegando lá, Deus faria com que Sísera fosse atacá-lo e entregaria o inimigo em suas mãos. Algumas reflexões me surgem aqui. Embora Débora fosse a juíza levantada por Deus para julgar as causas, não foi ela a escolhida para ir à batalha. A Bíblia não revela os motivos, mas Baraque foi o homem designado por Deus para liderar o exército. E a primeira lição que eu aprendo é que nem todo aquele que tem sabedoria para julgar tem a força necessária para lutar. Deus estabelece papéis e responsabilidades muito distintos entre um homem e uma mulher. Débora era a mulher certa para encorajar o homem que deveria lutar aquela batalha. É papel do homem e não da mulher tomar a frente e sair em defesa de seus interesses. O papel da mulher não é lutar, mas sim preparar os filhos para que se tornem homens fortes que não tenham medo de cumprir o propósito que Deus lhes designar. A mulher não precisa de força para lutar, mas precisa desenvolver a sabedoria para preparar aqueles que irão lutar. Ouve-se muito falar em imaturidade de homens que já passaram dos 40 anos, mas creio que boa parte do estrago que vemos hoje tem origem nos princípios que não receberam durante a sua criação. Eu não estou isentando ninguém da responsabilidade por suas próprias ações e nem estou culpando pais e mães por comportamentos imaturos de adultos. O que eu estou querendo dizer é que nós, como mães, temos um importante papel a desempenhar na educação dos nossos filhos. Precisamos ensiná-los a se tornarem grandes homens e mulheres.
cientes e conscientes do seu papel e das suas responsabilidades. Quando permitimos que nossos filhos, sejam meninos ou meninas, façam apenas aquilo que querem ou que gostam, estamos construindo uma legião de adultos imaturos que não sabem lidar com frustrações e problemas e que desistem com uma facilidade impressionante. Toda vez que permitimos que nossos filhos façam o que querem e não aquilo que dizemos para eles fazerem, estamos incutindo em suas mentes a ideia errônea de que eu só faço o que eu quero ou o que eu gosto. Eu só faço aquilo que considero fácil, aquilo que não vai me dar trabalho e o que me traz uma gratificação instantânea e um prazer momentâneo. É o salgadinho que abre fácil ao invés da fruta difícil de descascar. É o vídeo tolo em vez da leitura de um bom livro. É o videogame ao invés do jogo de futebol, onde eu corro o risco de cair, me machucar, onde eu tenho que correr para dominar a bola. Quando você faz o que é fácil, você torna a sua vida difícil. E quando você faz o que é difícil, você torna a sua vida fácil. Estamos a cada dia tornando mais difícil o futuro dos nossos filhos, por querer tornar a infância deles fácil demais. Facilidades não geram homens fortes, criam apenas desistências e insucessos. O último ponto que eu quero chamar a atenção é o fato de Deus ordenar que Baraque se coloque em movimento e assim o Senhor faria com que Sísera fosse atacá-lo. Eu considero muito intrigante a maneira de Deus agir. Sempre digo que Deus é Deus, ele faz o que quiser. Afinal de contas, foi ele que criou o universo inteiro. Literalmente, ele é o dono da bola e cria as regras do jogo. Não cabe a nós questionarmos, apenas aprender e jogar de acordo com as regras. O que eu estou querendo dizer é que Deus não lança uma praga e faz com que os inimigos caiam mortos no chão, sem que antes nós nos levantemos para ir até a batalha. Deus não nos isenta de lutar, mas nos garante a vitória. E eu não sei você, mas para mim seria muito mais fácil o Senhor simplesmente ir lá e lutar a batalha por mim. Mas estudando a Bíblia há algum tempo, já percebi que não é assim que funciona. Portanto, se você quer que Deus entregue os inimigos em suas mãos, a primeira coisa que você precisa fazer é confiar. E a segunda é se colocar na frente do inimigo para guerrear. Versículo 8. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram. E Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o Monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra, e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Retomando a história, vemos que Baraque se acovardou diante da convocação de Deus, transmitida através de Débora. Ele simplesmente diz que não iria se Débora não fosse com ele. E aqui vemos o primeiro sinal da falta de uma mãe na construção de homens fortes. Um pouco mais adiante, no próximo capítulo, veremos que Débora não se levantou como uma juíza, mas sim como uma mãe em Israel. E sabe o que eu aprendo aqui?
Deus a levantou porque sabia que naquela época o que os israelitas mais precisavam era de uma mãe. Era da formação de caráter de homens fortes. E isso só pode ser feito através do ensino, do discipulado, do carinho, do amor e da atenção que somente uma mãe é capaz de oferecer. Olha o que ocorre quando um homem está mal posicionado e não assume o lugar que é seu por direito. Note que Débora afirma que será por conta da atitude de Baraque que Deus concederá a vitória a uma mulher. Isso significa que Deus a tinha reservado a Baraque, mas que devido à sua fraqueza e covardia em atender o chamado, a honra não seria mais dele. Imagine, ao longo de todas as gerações futuras, ser lembrado como o homem que se escondeu atrás de uma mulher, ao invés de ser lembrado como um grande libertador do povo de Israel. Quem foi Baraque? Aquele que só iria se Débora fosse. Que vergonha. Versículo 17. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim e rei de Azor e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Císera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Císera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Aqui entra em cena a segunda mulher protagonista dessa história, Jael. E eu digo protagonista porque foi exatamente isso que ela foi. Por 2 vezes ela se moveu em direção ao seu propósito. A primeira foi quando saiu ao encontro de Císera e o convidou para uma emboscada. E a segunda foi quando saiu ao encontro de Baraque, para revelar o que acabara de fazer. Jael era uma mulher que vivia em tendas e que estava dentro da sua casa realizando seus afazeres. E que, ao contrário de Baraque, que desperdiçou, ela soube aproveitar uma boa oportunidade. E não apenas isso, ela também usou de astúcia e ousadia para cumprir a sua missão. Note que Císera lhe pediu apenas água, mas ela lhe ofereceu leite, nutrição. Ela tinha um plano em mente, mas que não dependia de força, mas sim de sabedoria. Ela não tinha poder suficiente para atacar e matar Císera, mas ela tinha sabedoria para fazê-lo cair em um sono profundo, para que ficasse totalmente indefeso e ela pudesse usar dos utensílios que tinha em casa para executar a justiça divina. Ela foi pontual, precisa, cirúrgica, como toda mulher sábia é. Não é a força ou a eloquência dos argumentos que vence uma batalha, mas sim usar o instrumento certo, na hora certa. Algumas vezes o instrumento é a palavra, em outras o silêncio. Mas uma mulher verdadeiramente sábia nunca precisa usar de força, nem de violência. Ela usa o recurso mais precioso que Deus lhe confiou, a sabedoria. Eu te espero no capítulo 5.